Presente. Então, vamos iniciar, já fizemos a nossa prece, mais um encontro da leitura de verão, do NEP Alcione, onde nós estamos estudando a obra de Joana de Ângeles, né, e de Divaldo, Vidas Vazias. Então, é uma troca de experiência a partir de partes, trechos do livro, né? E o capítulo de hoje tem o título, começa lá com escândalo. E a gente para primeiro para procurar o que é escândalo, né? Da onde saiu o escândalo? E Joana mesmo coloca ali no início que significa todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes, as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem os padrões de ética. Então, uma palavra que abrange bastante coisa, né? E a gente nem toma conhecimento de escândalo nenhum na nossa sociedade, né? A gente não vê nada disso. Mas a sociedade humana se organizou ainda muito falha, ainda muito precária, né? Em leis, em sentidos de ética, uma moral, né? E, por vezes, algumas coisas atentam contra esses bons costumes estabelecidos, essas regras estabelecidas. E, no geral, elas afetam ao outro, a outra pessoa, né? E aí a gente para dar uma olhada, tem uma passagem do Evangelho, deixa eu passar aqui. Vocês devem recordar a passagem da mulher que foi pega em adultério, aí levaram ela para uma praça que Jesus estava lá e, né, jogaram para cima dele. Olha, ela foi pega com a mão na massa. Ela foi pega em adultério. A lei de Moisés, na época, a lei dos bons costumes da época, a ética, moral da época. Só um pouquinho. Boa noite, dona Joyce. Entrou. Entrou e caiu. Vamos ver se. Ah, entrou. Oi, Joyce, boa noite, bem-vinda. A gente estava aqui trazendo uma passagem do Evangelho. Então, essa mulher foi pega em adultério e foi levada para Jesus e perguntaram para Jesus: o que a gente faz? Né? Porque a lei da época de Moisés dizia que mesmo mulheres pegas em adultério deveriam ser apedrejadas até a morte. Claro que ali teve toda uma artimanha, né, para tentar pegar Jesus na contradição, porque ele tinha uma fala, né, ele não poderia ser contra Moisés, porque ele vai dizer o quê? Não apedrejem. Então, você está indo contra a lei de Moisés? Ou então ele vai dizer, siga a lei de Moisés. E aí tudo aquilo que tu falou antes, como fica, né? Aí Jesus para pensar, e como um ser que conhece muito a psicologia da humanidade, né? Ele riscava no chão, desenhava no chão ou escrevia, né? Até hoje não se tem exatamente o que ele escrevia, alguns têm umas teorias, e ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Está lá, narração em João. Quer falar, Anne? Não, eu vou. Isso aí foi mensagem com as notificações. Já vou baixar. Tá. Então, o que aconteceu quando ele disse isso? As pessoas que estavam ali
prontas para jogar pedra. O marido dela, várias pessoas ali da sociedade, prontas para tirar pedra, começaram a pensar. E um por um, foi largando a sua pedra e tomando o rumo de casa. E aí a gente sabe na narrativa de João que aí Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Pois é, ninguém ficou, eu também não te acuso, não te julgo. Vá e não peques mais. Ele não passou a mão na cabeça dela, né? Vamos concordar, porque ele disse: vá e não peque mais. Por outro lado, também a lei, uma lei antiga, que ele já vinha corrigindo, né? Considerava que deveria ser morta. Agora, eu pergunto para vocês, ela foi pega em adultério sozinha? Com quem ela estava fazendo o adultério? Não foi. Não foi chamado a responder. E há uma leitura, eu esqueci de pegar o nome que eu ia pôr aqui, há uma leitura que o próprio marido armou essa arapuca, porque havia já um desinteresse do marido, né? E quantas vezes na nossa vida a gente toma posturas que obriga o outro, leva o outro a tomar certas atitudes, né? Claro, por falta também de maturidade, de personalidade, mas eu pergunto para a gente, e nós? Quando olhamos algumas situações hoje em dia na rua, será que a gente se toma de doutor da lei? A que a gente pega a nossa pedra doido para jogar, mandar para frente, apedrejar aquele? Será que nós estamos sem pecados, como diz ali? Né? Então, como nós vimos, aqui é um planeta de provas e expiações, né? O mal é natural acontecer, é resultado do nosso estado. Nosso estado evolutivo permite, acontece mal, né? Nós praticamos mal. E ninguém está aqui por engano. Alguém aqui caiu de paraquedas nesse planeta, acha que chegou aqui errado, né? Acho que estamos todos aqui, né, na mesma panelinha, né? E aí, será que nós estamos aptos a realmente julgar o outro? Será que eu sei o que levou o outro àquela atitude, né? E por outro Vera, lado, hein, diga. é pior do que julgar, nós não julgamos, nós sentenciamos o outro. Ah, Porque julgar significa você dar a chance do outro se defender, né? uhum, E muitas vezes, para não dizer quase todas, a gente vive de sentenciamento um atrás do outro. Cada uhum. vez que você abre a internet, cada vez que você vê televisão, cada vez que você sai na rua, que você está no trânsito, seu chefe, sua esposa, enfim. Então, é um trabalho imenso a gente desconstruir essa perspectiva sentenciadora, não julgadora, né? Se fosse julgadora já seria um grande passo, né? Que significa que você fez, bom, o julgamento teria que ser interno, né? Eu vejo alguma coisa errada, é óbvio que eu tenho que confrontar com o meu estofo moral o que é certo, o que é errado, faço o julgamento interno e me direciono por isso. Perfeito. Mas externar o julgamento, expor, isso daí são coisas que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos aponta como situações que não devem ser feitas. Mas pior do que o julgar é o sentenciar, e nós estamos aí, né? Outra coisa que eu queria apontar, que eu achei interessante você falar, foi exatamente o mundo que nós vivemos, né? Quer dizer, o nosso mundo de provas e expiações, ele é absolutamente sujeito a essas situações, porque como nós aprendemos, né, a doutrina nos ensina, o mundo, ele continua na sua escalada evolutiva, e ele tem uma banda de espíritos mais evoluídos, menos evoluídos,
banda do meio, espero que nós estejamos todos aí mais para o meio do que para baixo, mas não sei. Mas esse é o ponto, porque essa desigualdade, esse gap, né, é que vai gerar os conflitos e é que vai gerar as provas e, através das provas, a nossa confirmação, consagração do que aprendemos ou a percepção de que falta ainda coisa para aprender. Então, faz parte do nosso mecanismo do planeta, da órbita que nós estamos. Então, devemos nos inteirar disso, né? Em vez de a gente falar assim, nossa, o mundo está pior, está cada vez pior, o mundo está piorando. Não está. O mundo sempre teve essa característica. Na minha visão otimista, eu sou um pouco poliana, eu acho que está até melhorando. A questão, se você analisar questões que antigamente eram práticas e hoje não são, no próprio, de novo, evangelho, duelo é uma imbecilidade que não tem tamanho, hoje não tem mais. Então a sociedade evoluiu. Pode ser que em alguns pontos ainda existe uma reverberação mínima, né, de situações assim. Então, na minha visão, realmente nós estamos caminhando para a direção correta. Não todos, não na mesma velocidade. E essa sensação é que nos dá essa situação de que, não, o mundo está pior. Não está. Eu acho que, sinceramente, não está. Mas, dito isso, também, a terceiro ponto que eu queria dizer e concluir a minha participação, para não tomar todo o tempo, é que, assim, as leis humanas são falhas, porque são os homens que fazem. Ah, mas Moisés, ao que me consta, era um ser humano, era um homem. E a criação, mesmo que inspirado, mesmo que num momento importante das leis mosaicas, também continham falhas. Falhas no seguinte sentido, elas foram feitas para um povo de 4.000 anos atrás. Com a evolução do povo, da moral, da ética, do pensamento, de tudo mais, isso foi ficando ultrapassado. Por exemplo, se hoje alguém chama alguém para apedrejar outro na rua, certamente vai causar estranheza. Em alguns lugares ainda é possível isso acontecer. Mas, de novo, na nossa sociedade, em média, e nós estamos falando sempre em média, quando a gente fala de bom senso, a gente fala em média, quando a gente fala de situações onde tem a ética, ela se forma por uma média. Então, a gente não pode se basear exclusivamente nas leis dos homens. E nessa situação específica de Jesus, eu gosto muito de pensar que ele se baseou nas leis divinas, na lei do amor, na lei do perdão, e são muito mais importantes, vamos dizer assim, do que a própria lei dos homens. Eu sou advogado, não desmerecendo a importância das leis, mas reconhecendo a falibilidade das leis, porque são feitas por homens. Então, nesse sentido, né, tudo isso que você colocou, achei bastante interessante a abordagem, e nos faz realmente pensar onde eu me enquadro, né? E se eu tivesse lá, será que eu atiraria a pedra? Será que não? Né? Então, assim, essa meditação é importante, porque vai nos colocar no nosso prumo, né? Ou, se talvez eu chegue à conclusão de que eu atiraria a pedra, então eu preciso pensar um pouquinho mais na minha vida interna, porque talvez alguma coisa esteja errada, que as minhas conclusões precisam ser revistas. E faz parte do nosso mundo de provas e expiações. É para isso que nós estamos encarnados, é para isso que nós estamos passando os conflitos, e é para isso que nós estamos destinando o nosso tempo aqui, para que a gente consiga dirigir o livre-arbítrio de uma forma responsável e mais consciente, no final das contas, né? Isso aí. Só te dou a palavra, Solange. Não é que a lei de Moisés estava errada. Ela Não. hoje pode parecer errada, mas ela estava adequada à época. Estava desatualizada, vamos dizer assim, hoje Para hoje, É. para a época do Cristo também, né. Oi, pessoal que entrou depois, Carlos, Marineide, quem mais veio? Bem-vindos, a gente está aqui no embalo. Mas, teve uma vez que eu, na casa espírita, o presidente estava lá, sentou na cozinha, assim, desesperado: "Por que que na minha gestão tem que ter tanto problema, tanta gente confusa?". Aqui estava rolando os babados, né. Eu disse para ele: "E você acha que você é merecedor de ser presidente de uma casa espírita só com espírito de luz? É sério isso?". Cara, caiu a ficha dele, ele ficou: "Vou-me embora, tchau". Diga, Solange. Não, dentro do seu comentário e do que o Jaime falou,
né, que a gente fala assim, é, que olha desse mundo pessimista, porque isso ainda está dentro da gente, né? Então, assim, o nosso reflexo é o que a gente reflete o que está dentro ainda, né? Então, é como Emmanuel traz, né? O pensamento é espelho da alma, né? Então, a gente ainda está com essa névoa, não está clara no nossa visão geral. Então, por isso que a gente vê, na maior parte, logicamente, que hoje dentro desse mundo tecnológico, tudo chega mais rápido para a gente. Né, o que o Jaime estava falando, antes não tinha, mas assim, a bondade existe, o amor existe, né? Então, assim, e a gente tem que focar neste lado, porque se a gente que estuda, não é colocar assim que tudo, né, tirando a visão pauliana, dizer que tudo é maravilhoso, né? Mas é focar no bem, porque o bem existe, né? A gente não pode desconsiderar essa parte, né? E também não se isolar e viver nessa cápsula e dizer que tudo é maravilhoso, tudo é bonito, sabendo que existe ainda esses escândalos, né? Em relação a essa parte do apredejamento da mulher, hoje a gente, nós, eu suponho, estudantes do Evangelho, né, aprendizes ainda, que a gente não vai colocar fisicamente, mas a gente tem que tomar cuidado em relação às palavras, aos comentários, porque a gente, há dias atrás, no ano passado, antes do Natal mesmo, foi o que aconteceu, o suicídio de uma moça devido, ali foi um apedrejamento em palavras, né? Um fake news, e que ela se sentiu tão humilhada diante, ela pediu às pessoas para tirar que aquilo não existia, e, no entanto, repercutiu a notícia tão forte que ela não suportou e acabou tendo um ato, né, de retirar a própria vida. Então, assim, quais os comentários, porque se a gente olhar dentro eu sempre olho para mim procurar me educar, me corrigir, porque às vezes dá vontade de responder. Aí eu disse assim, vou ler, não fiz assim, o que interesse eu vou responder essa notícia ou esse comentário em relação a isso? E assim, a gente vê tanta situação que a pessoa, às vezes, se olhar, que as pessoas se sentem humilhadas. Por que você está fazendo isso? Isso não é um predejamento, né? Em palavras, porque a palavra tem poder, e a gente sabe disso, né? Então, assim, é coisas que hoje a gente está vendo em outra situação, mas, assim, para a gente tomar cuidado, porque quando a Joana traz esse assunto em relação a vidas vazias, a gente está cercado nisso, e a gente tem que olhar primeiro para a gente, na consequência daquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Qual o escândalo que eu estou levando, que eu estou fazendo, né? Logicamente, até quando você falou em relação ao coordenador, presidente da casa, às vezes a pessoa está alheia da situação e não sabe os problemas que passa, porque eu também não sei o problema que passa na família de ninguém. E é fácil para mim julgar e sentenciar, como o Jaime ressaltou, o problema da família do outro. Mas eu não estou lá vivendo, eu não sei a dificuldade que se passa, assim como ninguém sabe o que está se passando na minha, né? Então, assim, esse cuidado, esse olhar amoroso, que a gente até trouxe isso na semana passada, a gente tem que ter constantemente, né? Para com todos e para conosco mesmo, porque isso é vigilância constante, né? E isso nos traz a educação de procurar a nos ser pessoas melhores, né? Então, assim, a vigilância segue isso em qualquer comentário, principalmente hoje, se a gente está alimentando essa rede de comentários sobre uma situação que nos diz respeito, não nos diz, porque é o primeiro cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo. Oi, Adri, boa noite, Boa bem-vindo. noite, boa A noite. gente já está no embalo aqui. A Olha, gente, realmente, se a gente olhar a história da humanidade, melhorou. Falta chão, falta muito chão.
tal. Muita coisa a gente mudou. Naquela época, pegava a pedra da rua e mandava ver. Hoje, realmente, ainda tem muita crítica. E muito do sofrimento dessas pessoas que estão em crise, em colapso, é em função do julgamento que muitos fazem dela, né? Mas vamos dar sequência aqui. Jesus, quando se referiu, perdão, Jesus referiu-se à sordidez dessas atitudes e o atrevimento das agressões aos costumes éticos. Informou que era necessário o acontecimento escandaloso para poder-se aquilatar e manter-se o respeito por tudo quanto estimula o progresso e mantém a ordem. Ele, aquilo que a gente falou, a gente não está falando, né? Ele não estava passando a mão na cabeça de ninguém, né? Inclusive dos que estavam cobrando da mulher uma postura que, pelo visto, eles não tinham, porque de alguma maneira eles avaliaram a pergunta dele e largaram a pedra e vazaram. Mas há todo um jogo em cima, né? Há todo uma problemática. E aí, talvez, a gente fique pensando, tá, o que tem a ver escândalo com saúde mental, né? Pensando nesse aspecto, o que Joana colocou ali o escândalo, né? O que ela tocou nisso? Nós vimos que no Evangelho tem várias narrativas falando do escândalo. A doutrina, as obras básicas trazem para a gente essa questão da nossa estágio evolutivo, que o mal é natural. Nós não somos espíritos evoluídos, nós não acertamos, ainda não aprendemos muita coisa. Estamos melhores, sim, em relação a muitos anos que a gente tem aí para trás. E não vai longe. A escravidão, as guerras, as noites de São Bartolomeu, os romanos, os nazistas. Quantos exemplos a gente tem na história que são verdadeiros escândalos, né? Que aconteceram. E o que isso tem a ver com saúde mental, né? Se a gente for dar uma olhada de novo lá no Sérgio Lopes, vocês já viram que eu gosto do livrinho do homem, né? Ele tem um capítulo que ele fala lá no começo: o orgulho e o egoísmo são os principais geradores de culpa na caminhada do espírito. À medida que vai ganhando em consciência, o ser em evolução vai tendo que se deparar com suas falhas e tropeços. Quando um espírito se dá conta que falhou gravemente, o que acontece normalmente é ele assumir uma consciência de culpa. E esse estado mental gera os desequilíbrios que ele irá padecer nas sucessivas experiências seguintes. Vamos dar uma desmembrada nisso aqui. Orgulho e egoísmo são os principais geradores de culpa. Aquela turma lá da noite de São Bartolomeu, né, que fizeram aquela chacina, que eu não sei nem quantos foram mortos ali, de uma maneira absurda, totalmente sem controle, né? Alguns, no suceder das encarnações, em algum momento, ele faz o download da coisa, né? Vocês notaram que não é mais caiu a ficha, tá? Agora é fazer download. A gente faz o download da coisa. Quando a gente processa, reconhece nosso erro, a gente vai começar a se deparar com as reações, né?
Então, encarnações à frente, eu vou ter resultado daquelas minhas falhas no passado. E muitas vezes eu entro num estado muito forte de culpa. Sentimento de culpa, eu estou para dizer para vocês. Eu acho que é um dos mais perturbadores que o ser humano pode ter. E quando a gente lida com pessoas em crises emocionais, em sofrimento emocional sério, depressão, ansiedade, etc. e tal, ideação suicida, assim, opa, por toda e qualquer coisa. Muitas vezes inconsciente, por falta de não recordar as vidas passadas. Mas há um sentimento de culpa que dificulta dele se relacionar, dele viver a experiência da encarnação atual aprendendo, né? Em vez dele assumir uma consciência de responsabilidade, reconhecer, eu fiz, agora eu tenho que, né? Se eu plantar abacaxi, uma plantação de abacaxi, eu não vou colher moranguinho, não vou, eu vou colher abacaxi, né? Então, muitos não conseguem entrar numa posição de responsabilidade, mas sim de culpa. Se eu voltar a Paulo de Tarso, a Saulo, quando caiu na frente do Cristo lá, quando Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco, ele fez um download mais rápido que qualquer Mac pode fazer. Aquilo entrou nele numa velocidade surpreendente. E, ao mesmo tempo, ele não entrou em crise de culpa. Ele assumiu a responsabilidade. Senhor, que queres que eu faça? Vamos lá. Errei, tenho consciência que errei, preciso reparar. Me ajuda a reparar. Né? Só que muitos de nós estamos parados no tempo, remoendo a culpa. Diga, Jaime. Recentemente, eu fiz uma live sobre um dos livros da Joana e ela aborda muito essa questão da culpa, né? Que ela se instala no espírito, né? Ela usa um termo que eu demorei para entender, que é ressuma, ou ela goteja, ela vai aparecendo aos pouquinhos, porque o espírito não está maduro e preparado para entender esse processo. É o que você pôs aqui na tela, né? O ser em evolução vai tendo de se deparar com as falhas e tropeços. O excelente exemplo de Saulo é que quantas vidas ele não deve ter passado jogando também a sujeira debaixo do tapete para chegar no ponto de fazer o download imediato, como você falou, adorei, eu vou usar e vou roubar isso de você e vou usar. Mas o ponto é, nós estamos sempre a caminho, né? E a culpa, ela te escraviza. A culpa, ela te atrela num looping emocional negativo que te impede de sair. Então, é estagnação. Esse é o acúmulo de entulho psíquico que nós temos como espíritos, né? Obviamente, fruto das nossas próprias falhas, tomadas de decisão enganadas e tantas outras coisas. Se a gente não tratar essa psique com esse monte de entulho, se a gente não for tirando o véu, não for... Como a gente faz limpeza de casa, né? Quem limpa a casa sabe, eu preciso levantar o móvel para limpar por baixo, não posso jogar sujeira para lá. Enquanto eu estiver jogando sujeira debaixo do tapete, o subconsciente vai só aceitando. Ele não vai falar não para você, né? Mas, cedo ou tarde, isso explode na sua própria cara. Então, a Joana aborda isso de diversas formas, de uma forma bastante intensa, e você tocou no ponto crucial. Em vez da culpa, eu tenho que ter o processo do arrependimento. São duas estradas completamente diferentes.
Porque a culpa vai te levar num âmbito de você ficar circulando em torno do remorso, repensando, revisita aquela memória, se vê fazendo aquilo, sofre, penaliza a você mesmo. O arrependimento, ele tem do seu lado a autocompaixão. Olha, eu sou um ignorante ainda. Eu não consigo, mas veja, para chegar nesse ponto, tal qual Saulo, a gente tem que ter percorrido bastante para ter essa coragem moral de falar assim, ó, eu me entrego aqui, vocês me desculpem, eu não queria fazer isso, eu estou desfeito do ego, eu estou descarregando o egoísmo e o orgulho, não quero isso, eu quero mudar, eu quero ser melhor. E esse processo do arrependimento te liberta, porque ele traz para você a perspectiva de você fazer diferente algo que você constatou como errado. E quer sensação melhor do que essa libertação, essa paz de espírito de você ter conseguido reconhecer algo e ter a coragem desse reconhecimento fazer se transformar? É disso que nós estamos falando, de uma vida encarnada. É para isso que nós estamos aqui. Mas eu só quis ressaltar isso porque a quem se interesse, a Joana, em todas as suas obras, ela aborda muito dessa maneira. E os principais pontos, né, você falou também, né, da falta de lembrança das vidas passadas, graças a Deus. Porque imagina se eu olhasse para lá e visse quantas vezes eu fui assassino, quantas vezes eu fui prostituta, quantas vezes eu matei, quantas vezes eu roubei, quantas vezes eu fui coisas que hoje eu não quero mais ser, mas que fui. Como isso ia incrementar a fogueira da culpa, né? Mas deixa eu ficar quietinho e passar para a Solange, que ela levantou a mão e ela sempre tem boas contribuições. Seguindo as suas, né, Jaime? Porque você sempre traz também a gente esclarecimento e reflexão. Mas um ponto que eu quero chamar aqui a atenção é em relação a essa aqui. Ele vai dizendo à medida que vai ganhando em consciência. Quer dizer, trouxe a parte de Paulo. Ele foi, mas essa transformação não foi assim, espera aí, um passe de mágica, eu sou agora uma pessoa totalmente mudada. Levou um processo, foi um processo. E aí, tanto que ele usou a impetuosidade dele, querendo de como ele era do Saulo, para falar, vou agora, porque ele se achava. Eu vou agora eu vou chegar nas sinagogas e vou falar, e eles vão acreditar em mim porque eu fiz. E não é bem assim. Quanto ele foi trabalhar isso, tanto que ele passou aqueles 3 anos num deserto, buscando essa interiorização, se conscientizando e aprendendo no silêncio, buscando esse aprendizado. Então, a gente vai vendo situações que vai se esclarecendo. E nesse processo tudo, ainda ficou algo que ele levou 30 anos para acertar com o Tiago, né? Do perdão. Ali houve, quando ele se deparou, depois de 30 anos passado, ele pregando e tudo, existia um resquício que precisava ser eliminado, ser resolvido ali, para a caminhada dele fluir inteiramente com Cristo. Então, assim, a gente vê esse processo e a gente quer fazer da nossa vida, dizer assim, só porque eu estou frequentando o Santo Espírito, eu estou achando que tudo é maravilhoso, tudo é a benção, tudo... agora não, agora eu sou assim. Então, não é bem isso. Esse é uma medida que eu vou ganhando consciência. Esse ganhar consciência eu estou indo agora, né? Eu errei, tudo bem, eu não vou me crucificar, não. O Emmanuel, ele tem uma palavra no Fonte de Viva, e quando na leitura, acho que é Romar, eu esqueci a leitura, mas tem uma frase que marcante, que ele fala assim: se não puder dar 2 passos por dia, faz 1 milímetro. 1 milímetro. Então, assim, quando a gente errar, eu falo assim, se hoje eu estou dando, mas eu errei, eu vou andar mais 1 milímetro, porque e essa caminhada vai me ajudar a buscar esse esclarecimento. Então, assim, eliminando essa consciência de culpa é um processo que a gente vai levar por encarnações até, não vai sair dessa regenerado ainda.
né? Diga, Adri. Ei, meus queridos, então, né, a gente está falando aí a respeito da culpa, né? Se a gente pensar, a culpa é nós ficarmos presos no passado, é ficar envolto àqueles fatos passados, não caminharmos hoje e nem pensarmos no amanhã também. E nós sabemos que nós não podemos viver presos nesse passado, né? Não vou nem entrar naquele âmbito de que naquela época fizemos aquilo que entendíamos que devia ser feito, né? Mas exatamente pensar que quando a gente sente culpa e quando limitamos a ficar nesse ambiente de sentimento de culpa, nós estamos sentindo ali quase que a necessidade de nos punirmos daquilo. Porque está faltando nós nos perdoarmos. É preciso nos perdoarmos das nossas faltas. Porque nós ainda não somos criaturas que sabemos tudo de tudo e acertamos sempre. Nós ainda vamos cometer algumas falhas, então não é culpa, é responsabilidade, né? Por que nós reencarnamos? Porque temos coisas para aprender, demos alguns tropeços nos tempos, né, mais remotos, e nós vamos para aprender e para arcar com a responsabilidade. Deus não pune, a gente vem arcar com a responsabilidade que se refere aos nossos atos. E daqueles males que, porventura, nós sentimos, né, que é responsabilidade nossa nós buscarmos não praticar mais, mas a gente está querendo falar mesmo de nós nos perdoarmos, de nós nos desculparmos das faltas que, por vezes, nós cometemos. E sejam pequenas, sejam grandes, não importa, mas trazermos o perdão para a nossa vida, compreendendo que ainda estamos, sim, sujeitos a falhas, sim. Mas assumimos, né, essa visão de que, a partir de agora, eu sei que isso não foi muito bom, eu vou procurar não fazer de novo. Pode ser até que a gente faça, tá? Por causa do hábito. Nós estamos trazendo um hábito. Talvez isso esteja um pouco até cimentado assim em nós. Mas até cimento a gente quebra, né? Água mole em pedra dura, não é assim? Então, o tempo que Deus nos dá, que é essa misericórdia divina nas nossas vidas, né? Assim, se tratando de existir tempo ou não, né? Mas ele vem para exatamente nos auxiliar a compreendermos que aos poucos vamos aprendendo. Então, não é punição divina, Deus não pune, Deus ama os seus filhos, é apenas arcar com as consequências em responsabilidade pelos nossos atos e nos perdoarmos. Anne? Para completar, né, pelo que eu li, assim, da Joana, ela fala da gente mudar a atitude, né? A gente tem que mudar a atitude em relação a esse sentimento de culpa para que ele vire apenas um remorso construtivo, né? Para a gente, deparando com os problemas, a gente, ou mesmo inconscientes, né? A gente tem aquela culpa atávica, né, que vem com a gente, como disse a Vera, às vezes inconsciente, nem se sabe como que é, apagados pelo esquecimento, né? Então, mas que está lá no nosso espírito. Mas e ela fala do auto-perdão, mas ela também fala de uma coisa assim que eu acho que interessante, é de um fazer. A gente vai ter que começar a fazer algo por isso, é a busca de tentar consertar de alguma forma. Corrigir o da gente, né? E corrigir o da gente, corrigir, realmente fazer novo. E esse fazer novo, eu percebo assim, ó, eu não sei se eu não li tanto, Joana, tá? Então, eu comecei a ler muito pouco, eu leio fragmentos, e confesso que eu leio um capítulo, assim, me assusto e fico um mês sem ler, 2 meses sem ler. Depois eu vou. Gente, ela pega tão pesado, assim, para mim, né? Que eu tô com o livro dela há 1 ano lá, sabe? Na minha cabeceira. Não dá para ler quando a gente não tá com a cabeça boa. Tem que realmente ler para fazer aquilo pegar. Mas ela me parece que ela fala também a questão de passar, de um fazer, um consertar o da gente,
perdão passa por a gente também consertar, tentar consertar, não repetir, mas tentar consertar. E isso passa não por uma coisa única, passa também pelos outros. E aí vem, no Evangelho, vai falar aquilo. Da gente, várias coisas no Evangelho eu coloco, assim, eu leio, e tem sempre uma frase de comando no final, uma ação. Eu aprendi a ler o Evangelho olhando, tá, nesse capítulo, o que diz mesmo para a gente fazer, né? Da orientaçãozinha básica. E esse fazer não passa só pela gente, passa para a gente fazer pelo outro, ou com o outro, ou para o outro. Ajudar alguém nos ajuda. Porque se eu consigo começar a não julgar alguém, a tentar não falar mal de alguém, a fazer tudo isso, o que me ajuda nisso? A trabalhar também o meu perdão de mim mesma. É bem interessante, é a percepção que eu tenho, não sei se eu li Joana como deveria, né? Mas, assim, eu vou ver se eu acho depois nos livros dela alguma coisa para exemplificar o que eu quis dizer. Pronto. A Joana não é fácil de ler, realmente não é, mas é fantástica. É fantástico. É duro o que ela fala por causa da nossa pobreza, a nossa deficiência em aceitar aquelas ideias. É complexo. Mas vamos seguir. Orgulho, né, Vera? A gente ainda tem orgulho muito forte na gente. Eu, certeza, sim, que eu tenho um orgulho trazido de algumas unidades de vida. O pessoal diz que a gente viveu umas 800 vidas. Eu digo, bom, se eu cheguei aqui nessa miséria, ainda com orgulho, com 800, eu devo ter mais umas 2.000 pela frente. Mínimo para chegar a um nível patamar, assim, superativo, né? Mas, dando sequência, nessa questão do que tem a ver o escândalo com as leis, com a saúde mental, né? A gente vê outro maravilhoso de ler também, tem que ler com muita atenção, é o seu Manuel Filomeno de Miranda, que também tem um vasto conhecimento da psique humana, né? E tem no livro Loucura e Obsessão, ele coloca que o esquizofrênico, segundo a escola bleuliana, porque assim, gente, a Joana, Manuel Filomeno e tantos outros estão trazendo um conhecimento da psique humana muito à frente do que a nossa ciência, óbvio, sempre está atrás, né? Sempre está... Gente, eu fiz faculdade de psicologia nos anos 80 e era algo que atormentava quem estudava. Era algo totalmente insano, aquilo não batia, eu não conseguia. Hoje, a própria psicologia tem o quê? 40 anos por aí. A visão da psicologia hoje é outra. Então, imagina o que Manuel Filomeno, que Joana tem de conhecimento que a gente ainda não tem a menor condição de captar. E por isso que quando a gente lê Joana, acha que é duro. Porque ela está lá na frente, já soltando a letra, e a gente com dificuldade de compreender. Mas, né, ele dizia, o esquizofrênico, segundo a escola breuliana, não tem destruída, conforme se pensava antes, a afetividade nem os sentimentos. Somente que os mesmos sofrem dificuldade para exteriorizá-los, em razão dos profundos conflitos conscienciais, que são resíduo das culpas passadas. E porque o espírito se sente devedor, não se esforça pela recuperação, ou temer, a fim de não enfrentar os desafetos a que lhe parece a pior maneira de sofrer, do que daquela em que se encontra. Assim, não é raro que o paciente fuja para o autismo. E vocês sabem que hoje em dia nós temos muito diagnóstico
de autismo. A postura, quando a gente estuda, né, os sinais que identificam, que traçam, que acaba gerando o diagnóstico de autismo, eles têm a ver com a socialização. A pessoa se fecha e ela não vai. Às vezes, eu leio bastante obras em torno desse assunto, aí opinião minha, visão minha, parece que o espírito você vai reencarnar e ele está puxando o freio de mão total, por esse medo de encarar, de enfrentar o resultado do passado, né? O perispírito já vem impactado, há diversas coisas, mas o espírito sente uma dificuldade e há toda uma recusa, uma tentativa de fuga. E aí a gente volta lá para Joana, que ela diz que toda criatura humana é portadora de fragilidade moral que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. A conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário ser exercido conscientemente e sem possibilidade de defecção, ou seja, de fuga, de retirada, né? Nós somos todos portadores de fragilidade, a não ser que aqui não tenha o humano. Todo mundo é humano, beleza, ok? Mas então somos todos portadores de fragilidades morais, todos. Como disse até o Jaime antes, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, um no meio, né? Mas estamos com essas fragilidades. E aí, as nossas condutas, antigamente, eu acho que hoje em dia ainda se tem um pouco isso. O sujeito é uma virtude. O cara devolve um dinheiro que ele achou que não é dele, é um banzé, dá lá no Jornal Nacional. Quando isso é a postura que deveria ser considerada normal, a natural. Mas a natural é a do passar a perna no outro, a do enganar o outro, né? A realidade, a gente falou algo antes, a realidade de grupos e de cada pessoa, a verdade dele pode variar muito em relação a outros. Vocês sabem que eu sou do Rio, né? Na minha terrinha, né, há muitas milícias, muitas facções, muitos grupos, e a lei, a realidade, a verdade dentro daqueles grupos, ela é totalmente paralela, ela é totalmente diferente. Mas é a realidade deles no momento, é a lei deles no momento. Não é ainda a lei que abrange a todos, a lei que respeita a todos. Ainda há muito a ser trabalhado. Mas o que eu quero trazer com esse ponto é que os nossos comportamentos, essas nossas fragilidades morais, levam ao sofrimento emocional. Por exemplo, caso prático, um jovem, um adolescente que começa a se identificar homossexual. A família é homofóbica. Na cabeça da família, isso não existe. Isso é pecado, isso é crime, isso é tudo. E esquece totalmente o indivíduo, o ser humano que está ali. E pensa só na postura, no comportamento dele. E quem é essa família, ou esses tantos que estão por aí, que a gente, infelizmente, ainda vê casos de pessoas que são
sofrem bullying, sofrem preconceito, fisicamente são agredidas por ser homossexual. São tentativas de exclusão, são aberrações que a gente vê total. Eu não estou aqui para julgar ninguém com quem a pessoa se relaciona, mas antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. Eu não tenho o menor direito de tratá-lo diferente porque ele é diferente na questão sexual. Isso é. Então, essas condutas da sociedade, o próprio suicídio. Quantas pessoas ainda dizem que isso é frescura, que a depressão é frescura, que a ansiedade é palhaçada, que é falta de Deus, falta de esporte, falta disso, falta daquilo. Eu sei a história dessa pessoa nessa encarnação, eu não sei nem a minha e as encarnações passadas. Por que essa pessoa? Por que ela tem fobia social? Tem gente que fala que isso é ridículo. Como assim fobia social? E elas são totalmente desrespeitadas na sua dor. E aí essa postura causa mais sofrimentos ainda, mais traumas, mais a gente vai empurrando aquela pessoa para o abismo. A gente vai alimentando, por vezes, essa ideia de fuga, do suicídio. E olha a nossa participação nessa decisão, nessa ação que a pessoa pode tomar. Diga, Jaime. São todas situações que refletem a nossa ignorância, né? É simples assim, né? E veja, também temos que desenvolver a compaixão para esse que também não entende. Pois essa família, vamos dizer que não conseguiu entender que o amor a um filho independe da conotação sexual que ele escolha, ou o filho, um amigo, um parente, qualquer que seja, esses aí também estão no caminho. Estão ainda, talvez, num grau de ignorância um pouquinho maior a esse respeito. Então, também merecem a nossa compaixão. Também merecem o nosso perdão. Também merecem o nosso estímulo no sentido de tentar aplicar o que Jesus exemplificou para todos nós, né? Essa manifestação amorosa, né? Você vê no exemplo que a gente trouxe aqui, né? Ele não foi agressivo quando ele falou com qualquer das pessoas que estavam tentando apedrejar. Se coloca na situação, vamos voltar para lá. Se coloca na situação, um ser humano está para ser apedrejado. Eu já saía gritando, para tudo, vocês estão loucos, já faria isso. Jesus falou com propriedade, com autoridade, mas sobretudo com amor. Quem aqui tem 0 de pecado para poder atirar a primeira pedra? Então, é isso que a gente precisa observar, esses pequenos, né, detalhes de como agir, e obviamente nós não vamos conseguir na primeira, na 10ª, na 100ª, na milionésima, vai demorar. Foi o que a Adriana falou, né? A Adriana comentou que a gente pode errar e vai errar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. A Vera destacou várias vezes aqui. Alguém acha que está aqui enganado? Alguém tem uma petição para mandar para Deus? Fala, Deus, eu sou muito bom e, desculpa aí, o senhor deve ter se enganado. Não! Então, a gente precisa ter essa coragem moral, como também foi lido no slide passado, para se assumir assim. Mas não para se assumir, para se jogar abaixo do lodo. Para que a gente deixe a culpa de lado e aí entre no caminho do arrependimento. Eu não quero mais ser assim. Isso é uma decisão. O bem, ele é uma virtude ativa, ele precisa de ação, ele precisa da vontade. O mal, basta a opção. Se eu fechar os meus olhos por algum momento, possivelmente o mal ocorra, se instale. Então eu preciso me expor, eu preciso olhar para mim mesmo e falar assim,
eu estou fazendo isto errado, ou de forma inadequada, ou ainda não como eu gostaria, qualquer que seja o argumento. Por isso, vou mudar. E aí, treinar vidas, né? Porque, veja, tanto o erro quanto o acerto são treino. Por que eu me vicio? Porque eu treino o vício, eu treino o mau hábito, eu treino o excesso. E aí eu fico muito bom nisso. Aí hoje eu chego e falo assim, ó, eu não, vamos supor que eu beba, que eu tenha o vício do álcool. E hoje eu falo, não quero mais, isso está destruindo a minha vida, a minha família, os meus amigos, meus empregos, qualquer coisa. Eu não vou falar, virar a chave e falar assim, bom, a partir de hoje eu não vou beber mais. Seria ótimo que fosse assim, né? A gente economizaria muito tempo no departamento de reencarnações, né? Porque a gente conseguiria resolver as coisas rapidamente. A gente tem que treinar, primeiro, desarticular o que foi impregnado de mau hábito, e depois treinar o bom, o correto, a virtude, até que ela se instale. Quem não tem em casa, ou na casa da mãe, ou na casa da avó, uma parede, que você vai puxar a tinta, aí tem uma tinta verde embaixo, e você vai puxar outra, tem uma azul, aí tem uma outra que tem uma cor de abóbora, você fala, mas que cor? Que já teve uma casa com essas cores? Mas é verdade. Esse é a situação da nossa psique. A gente está agregando entulho. Eu vou ter que tirar isso aí até chegar no reboco. Aí, quando eu deixei a parede no reboco, aí eu vou dar a primeira demão. Mas aí não vai ficar bonito, porque a tinta não tem aquele brilho ainda. Eu vou ter que dar a segunda demão. E aí vai. Essa é a nossa tarefa na nossa psique. É assim que a nossa mente tem que ser tratada. Desarticular o que está errado, treinar o que está certo, até se tornar virtude. Era isso. Ai, não precisa dizer, vai. Tá bem. Não, eu estava pensando na postura de Jesus em relação a Judas, né? Eu cresci imaginando Judas como um homem mau, né? Aquela questão toda. Hoje eu vejo o quanto, quantas vidas a gente vai precisar, por isso que eu falei das 2.000 que faltam ainda, né? Para perdoar as pessoas que aprontam para a gente, né? Para perdoar e trabalhar essa raiva e a revolta, a indignação, o senso de injustiça que a gente tem quando maltratado, né? Nessas pessoas no mundo afora, quando a gente está à mercê disso. Aí, lembrando a Joana aqui do que diz, né? Bendize toda e qualquer circunstância que te incomoda, que te encontre. Isso foi lá do primeiro encontro que ela falou, né? Mas bem dizer a situação, né, que a gente se encontra, vamos dizer, vítima ou sofrendo essa situação por conta de outros que aprontam para a gente. Hoje a gente vê, e aí fazer só um paralelo na justiça restaurativa, né, de tentar trabalhar o perdão. Eu não consigo imaginar o quanto deve ser difícil para uma pessoa perdoar um estuprador, perdoar um cara que matou alguém da família, né? Deve ser uma revolução tipo a do Saulo lá, né, no passado. E são provas violentas, né? Violentas no sentido de fortes e muito drásticas que as pessoas passam. Certamente elas passam porque têm as condições hoje, né? Tá numa condição, mas ainda assim a gente olha, e aí eu lembrando assim, ó, toda criatura é portadora de fragilidade moral, né? O quanto para a gente é difícil essa situação. Não dá nem para julgar, mas é super difícil só no simplesinho de perdoar quem apronta para a gente. E para chegar na condição de Jesus, de compreender e aceitar, e colocar como apóstolo, apostar no sujeito tão frágil e tão com tamanha fragilidade moral, como era o Judas na época, né? Dificuldade de sustentar a vontade de mudar, como se fosse virar a chave. Judas certamente tentou virar a chave. Ele não conseguiu, né? Não naquela vida. E ele se deu conta e se apavorou e se suicidou. Mas é um exemplo, assim, ó, que Jesus traz, que pouca gente fala, né? Do Judas,
E eu olho o quanto a gente ainda está na condição quase nivelada do Judas hoje, para ponto de não conseguir enfrentar as dificuldades, a consciência, né? Quando vem a consciência do que faz, do que não devia fazer e tal. É bem interessante. Fechando parênteses. Ponto. Oi, então, né? A gente estava pensando aqui a respeito dessa questão do julgamento, né? Então, estava pensando o seguinte: no Evangelho fala que a lei vai nos cobrar ali ceitil por ceitil, né? Os nossos débitos, né? Nós teremos que arcar com a responsabilidade de todos os nossos atos da vida, até aquela coisinha menorzinha, até as maiores, né? Então, se a lei, ela vem e fala conosco que vai ser ceitil por ceitil, como é que a gente vai nos atribuir a condição desse julgamento e de muitas vezes até querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Porque a inteligência divina, o nosso Pai, o nosso Criador, ele não nos concedeu esse direito, né? Por quê? Porque antes do outro cometer aquela falta, nós também já cometemos falta. Então, nós estamos ainda, assim, a caminho, né? Eu não vou dizer no começo, metade, nem no final, mas a gente ainda está a caminho da conquista desse verdadeiro amor que compreende, né? E um outro ponto é que se cada um de nós responde pelos próprios atos, né? Então, para que vai servir ficar julgando o outro e querer condenar o outro? Nós respondemos pelos nossos atos. Então, nós não sabemos o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar do outro. O que nós podemos dizer assim: eu acho que eu faria isso, eu acho que eu agiria daquela forma, mas ter certeza de como nós faríamos, de que postura nós teríamos naquela mesma situação, talvez Emmanuel fala que talvez a gente fizesse até pior, né? Uma frase de Emmanuel, não vou me recordar o livro, mas ele fala que a gente poderia, inclusive, até fazer pior. Então, será que nós nunca cometemos uma falta que nós nos arrependemos? Né? Será que se a gente já não olhou alguma situação que diria assim, nossa, será que se eu estivesse lá eu não faria o mesmo? Né? Então vamos recordar aquela mensagem do Cristo, né? Quando ele fala para nós fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco, né? Então a gente está falando de julgamento, então, vamos agir com o outro da mesma forma que gostaríamos que o outro agisse conosco. Porque nós iríamos pedir o quê? Nós iríamos pedir compreensão, nós iríamos pedir paciência, nós iríamos querer explicar os nossos motivos. Porque a gente não sai de casa para errar, a gente sai para fazer alguma coisa que entendemos que é certo, ainda que seja uma falta, mas entendemos que é certo e justificamos de alguma forma. Não, eu vou lá, eu vou dizer isso para fulano por causa disso, 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 disso e disso. Né? Às vezes é uma coisa indevida de se fazer, mas a pessoa tem a sua motivação para fazer aquilo que ela entende que é correta, que naquele momento entende que é correta. E se daqui a 5, 10, 15, 18, 31 anos, nós olharmos para trás e enxergarmos que aquilo que nós pensamos que era certo era errado, nós vamos trazer, sim, muitas desculpas para nós. Nós vamos dizer, mas naquela época eu achei que era o certo fazer. Naquela época eu pensei que era assim, né? Então, não julgar o outro é amar o próximo, né? Não julgar o outro é buscar servir bem a Deus nesse mundo que nós estamos. Não julgar o outro é não nos sentirmos com superioridade, porque nós também já cometemos muitas faltas antes daquele outro cometer aquela falta, né? Então, se um momento nós já nos sentimos de alguma forma impulsionados a julgar o outro, então vamos recordar, né, quando Jesus nos fala que nós também já cometemos algumas faltas e gostaríamos de ser desculpados da mesma forma, com as nossas, às vezes, até atrocidades, né? Eu já te dou a palavra, Marineide. A Elisângela está colocando no chat, mas agora levantou a mão, vai falar. A gente vai mais para frente, tem ali a parte que faz o link, né? Desses escândalos.
talvez a pergunta, Adri, seja: será que eu, na situação que ele está, que ele passou, com o histórico dele, o que eu faria? Qual seria a minha postura, né? Ia ser bem, bem complicado. Diz, Mari. Tá, diz, Boa Mari. Marina. noite. Boa noite. É bem interessante, né, esse estudo Vidas Vazias, desse livro, porque eu sou socióloga, então me lembra muito Baum. A sociedade contemporânea, pós-moderna que a gente vive. Mas a Joana de Ângeles, para mim, ela traz um convite muito interessante. Não só ela, né, com o próprio Emmanuel naquele livro Pensamento e Vida, dentre outros livros de outros autores espíritas. A necessidade da gente olhar para dentro. Porque enquanto eu não me enxergar, enquanto eu não me ver como um espírito imortal, que é capaz de olhar que estamos de forma passageira nessa encarnação, a gente vai carregar tormentos, vai carregar culpas, e vai culpar o outro, e vai adoecer cada vez mais. Então, para mim, quando você coloca aqui nesse slide, a conduta correta não é mais uma virtude, mas é um dever que se faz necessário ser exercício conscientemente e sem possibilidade de defecção. Ou seja, cabe a mim, a responsabilidade é minha de me enxergar, de me ver. Agora, fazer isso é difícil, porque eu tenho que olhar. E aí tem um livro dela que é bem interessante, você buscar olhar para a tua alma como se fosse um espelho. Com quem é que como você se enxerga? Mas ao se enxergar, sabe que tem defeitos, que tem dificuldades, e você praticar o auto-perdão. Porque assim, eu acredito que seja possível você olhar para o outro e perceber, caramba, em determinados momentos eu matei, eu machuquei, eu feri, e talvez hoje eu esteja na condição de olhar para aquela situação que eu sou aparentemente vítima, porque nós não somos vítimas, né? E tentar ressignificar isso, coisa que não é fácil, porque alguém quando machuca outro que a gente diz amar, que até o nosso amor é um amor possessivo, não é aquele amor que Jesus nos ensinou, por isso que foi capaz de não julgar ninguém e perdoar Judas. Eu acho que a gente vai ter condições de olhar para aquele que tirou a vida de um ser muito querido, para aquele que cometeu uma violência contra o meu corpo, dentre outras coisas. Mas é o exercício que ele necessita de nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa mudança, pelo nosso comportamento, pela nossa reforma íntima. Não tem outro. Os livros, eu acho muito interessante toda essa série de livros que a Joana coloca para a gente, traz para a gente. Ptolomeu também, ele traz para a gente. O Leão Denis também traz para a gente muitas reflexões, mas parece que a gente ainda está muito temeroso de buscar esse auxílio. A gente vai para as terapias e ainda camufla. Eu me vejo assim. Eu seleciono o que eu vou falar com o meu terapeuta, pelo medo de não olhar para aquela situação que eu sei que eu preciso cuidar. É tão forte que a última vez que eu fui com o meu terapeuta foi em julho do ano passado. E aí eu estou postergando, porque ele mexeu com algo tão forte, que é bem delicado para eu olhar para isso e não me ver como vítima, mas me ver como alguém que
hoje ainda não talvez tenha possibilidade de trabalhar de forma que eu me perdoe primeiro, para poder olhar o outro ou os outros. Então, Joana, ela faz com que a gente reflita muito, né? Talvez por isso que exija da gente a oração, a meditação, o refinar das leituras, o olhar para dentro, porque sem isso é muito complicado. Não sei se a gente entender, mas a gente se abrir para esses, eu até digo, conselhos e orientações que a Joana nos chama a atenção. Para mim, ela é uma mãezona que diz assim: olha, eu estou precisando cuidar de vocês porque parece que vocês ainda não aprenderam. Está aqui, mas não é fácil. E aí, assim, eu parabenizo, Silvia, a tua coragem de trazer para a gente nesse momento essas reflexões, porque elas são profundas demais e necessárias, porque hoje nós somos ou estamos adoecidos mentalmente, principalmente nós espíritas, e reconhecer que estamos não é para qualquer um. Então, parabéns. Eu estou trabalhando esse tema para o encontro da Mocidade Espírita agora e eu percebo o quão delicado é trabalhar com a questão da saúde mental em nós mesmos. Porque primeiro para a gente, né? E a espiritualidade vem mostrando, estou cuidando de vocês para vocês poderem cuidar desse bebê, dessa criança e desse jovem. Então, assim, não tem como não assistir, né? O encontro de domingo. Eu queria estar de férias, mas não posso, porque instiga a gente e é muito legal ouvir todo mundo aqui, as reflexões. Gente, é um aprendizado assim ímpar para a nossa vida. Obrigada, tá, meninas? Só deixando claro que Silvia Andréia não está aqui. Meu Deus amado, porque eu estou eu olhando estou aqui, usando a Silvia, conta. mas não é você. Não, eu estou falando Silvia, mas não é você, não é a Silvia, é você. Desculpa, Vera. Não, imagina. Deixa a Elisângela falar. E já sabem que a gente vai atrasar de novo, né? Bom, fala, Elisângela. Não é meu desejo, não. Inclusive, foi bem interessante que eu me lembrei que eu tenho um compromisso 9h30, justamente porque eu fui pegar uma mensagem de Mano. E eu li essa mensagem faz uns 15 dias. Se chama Guardemos o Cuidado, número 34, do livro Fonte Viva. E a primeira nota diz assim, ele tira um versículo da carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz: mas nada é puro para os contaminados infiéis. Aí a primeira frase diz: o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Aí Emmanuel vai tecendo a sua reflexão, que a meu ver tem um cunho psicológico. Aí lá no final ele diz assim: casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Ou seja, a perspectiva que a gente tem de fora ainda tem muito a ver com o que a gente guarda dentro do nosso coração. E a outra mensagem também, ele vai falar um pouco sobre a sombra, né, trazendo aí a questão do evangelho, falando sobre a noite, né? Muitas vezes nós mergulhamos nessa sombra, nessa treva interior, e eu penso que essas reflexões fazem com que a gente chegue à conclusão, como você já também falando várias vezes aqui, de que o nosso julgamento das experiências dos outros sempre é uma falta de autoanálise de si mesmo. Porque muitas vezes a gente se esquece ou não sabe quem é. E esse processo de autoconhecimento faz com que a gente olhe para as experiências do outro e para o outro e consiga entender que é um processo necessário de educação, de dor, de sofrimento, muitas vezes, né? Então, muitas vezes para nós espíritas fica aquele clichê mental repetindo: reforma íntima, autoconhecimento, né? E a gente fica, como é que eu faço isso?
E acredito eu que a espiritualidade, durante a nossa trajetória, vai sempre trazendo estímulos para que a gente possa fazer esse autoconhecimento, né? No meu caso, são reminiscências de outras encarnações. Aqui acolá eu tenho algum flash, e aí, opa, peraí, é isso que eu preciso melhorar, é aqui que eu estou me equivocando. Mas nunca é demais falar sobre isso, e também falar sobre a oportunidade que a gente tem de se iluminar. Eu fiz uma palestra há um mês passado, e no final uma senhora veio me perguntar se eu já tinha lido sobre Joana de Ângeles, e ela me deu um carão. Ela disse assim, olha, vocês precisam melhorar a fala de vocês em relação à potência que nós temos, em relação às coisas positivas que nós já conquistamos, porque muitas vezes nós, né, e os benfeitores espirituais também, né, se colocam dessa maneira, no sentido mesmo de reconhecer a nossa limitação, mas muitas vezes a gente também se menospreza nesse processo. Ah, eu sou um sofredor, ou eu sou uma vítima, eu sou um coitado, eu sou um endividado. E, na verdade, eu acho que a perspectiva que a espiritualidade faz com que a gente tenha é outra, né? Então, só chamar atenção para essas reflexões que me vieram com a fala de vocês, da importância da iluminação interior, do autoconhecimento, da empatia, né, e da gente agarrar essa oportunidade de iluminação, né. E gratidão, viu? Eu tive só uns minutos aqui com vocês, mas eu vou ter que ir. Muito obrigada. Obrigada, Liz, pela colaboração, querida. Alguma mãozinha levantada? Jaime, quer fazer alguma observação, Jaime? Tranquilo? A Vera, eu acho que caiu a internet dela, porque ela deu uma saidinha, né? Mas muito importante essa observação que a Alice colocou, dessa nossa iluminação interior, né? Porque essa fala de Emmanuel que a Alice trouxe a respeito da nossa visão, né? Ser exatamente a visão interior, né? Exatamente isso. E às vezes nós não percebemos que nós estamos agindo dessa forma, que aquilo ali ainda está em nós, por mais que às vezes se queira julgar o outro, entendendo que está fazendo até uma grande colaboração, muitas vezes nós não percebemos que o mal está em nós, né? E a partir do momento que nós buscamos essa visão interior, buscamos nos aprimorar, a nossa relação conosco mesmo, ela vai melhorar, e vai também aprimorar a relação com o nosso próximo. Nós vamos começar a perceber que se eu erro, o outro erra também. Que se eu não sei, o outro também não sabe, né? Então, essa iluminação interior, na verdade, assim, esse reino de Deus que Jesus veio trazer para os nossos corações, né? Essa obra divina no coração do homem, que ele fala lá no Boa Nova, né? Naquelas primeiras pregações, quando está conversando com Hanan, para que ele veio ao mundo, né? Para poder fundar o reino de Deus nos nossos corações. E aí Hanan perguntou, mas o que você acha, o que você entende que é isso, né? Aí ele falou, é a obra divina no coração humano, né? Então nós também temos que fazer a nossa parte aí, de nós nos permitirmos, sim, que essa nobreza espiritual, a nobreza dos sentimentos, né, mais nobres, que a gente está falando aí, de não julgar, de não culpar, de compreender, que elas possam fazer parte, sim, da nossa postura de vida, tendo um olhar diferenciado para aqueles que estão, né, nesse caminho conosco. Jaime, fica à vontade. Rapidinho, estava pensando, né, quando vocês estavam falando, minha mente voa, e estava pensando nessa questão de que a gente precisa estimular mais as vitórias, as conquistas do espírito, né, as que valem, efetivamente, né, e Joana de Ângeles toca forte nesse ponto, né, quando ela fala que a sua psique ela precisa ser rearranjada, você tem que tirar o entulho, e no lugar você tem que pôr a mobília são as vitórias, troféus, conquistas, perdão que eu consegui exercer na minha vida e na vida do outro, né? São coisas que têm que ser estimuladas, porque senão a gente vai ser dragado pela vitimização, pela forma como o mundo é construído, né? Nós estamos no mundo de prova e expiação. E reforçando isso, essa semana
acho que foi semana passada, eu participei de uma live, onde nós, foi o NEP, desculpa, o NEP, e o NEP está começando, né, nesse NEP especificamente, está começando o Sermão da Montanha. E como é que Jesus começa o Sermão da Montanha? Com as bem-aventuranças. Ele não começa lascando o pau em todo mundo, falando assim, ó, galera, tá assim, não tá dando, vocês precisam mudar. Não, ele começa com as bem-aventuranças. Quer dizer, é uma visão positiva. Se é uma visão positiva do nosso modelo e guia, por que eu não vou seguir? Por que eu não vou adotar isso na minha vida? É óbvio que eu não tenho, de longe, a capacidade, né, de Jesus de estar num mundo lotado de situações que precisam ser alteradas, e ele ainda exercer o lado poliana, o positivo, e começar o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, né? E outra coisa, né, nesse sentido de estimular essa positividade, que eu esqueci o nome da nossa colega que falou e que teve que sair, mas que ela abordou muito bem, a Joana fala realmente isso. Eu aprendi numa semana retrasada aí, eu estava assistindo, acompanhando The Chosen, e notei que sempre eles faziam uma oração, principalmente Jesus, quando ele acordava. E achei interessante, fui pesquisar um pouco sobre essa oração, uma oração bonita, não sei repetir, mas por coincidência, 2 semanas atrás, um rabino, estava vendo uma live, um rabino falou o que representa essa oração, que é uma oração de agradecimento, os termos dele, né? Que a alma volta ao corpo, né? Que na verdade, a confiança que Deus tem em você, não é você que confia em Deus, Deus confia em você. Tanto é que ele te devolve a alma, mais uma vez, na descrição dele, para que você tente mais uma vez. Olha que coisa magnífica. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. E eu achei isso tão lindo, tão positivo. Poxa, Deus confia em mim. E é verdade. Todo dia, e mesmo que ele não devolva a alma um dia, mesmo que você volte para o plano espiritual, ele vai te devolver outras possibilidades. Ele vai te dar a possibilidade de você reencarnar. Ele vai te dar a possibilidade, na sua misericórdia e justiça, de você passar pelo erro e que você aprenda o erro. Ele não quer consertar nada. Ele quer que você faça. Por isso que você precisa se perdoar. Porque se eu não perdoo a mim, como é que eu vou perdoar o outro? É impossível. É esse o treino, é disso que a gente está falando, é disso que a gente está investindo em tentar entender. E cada vez que eu amplio a minha consciência, cada vez que eu trago para a minha consciência essa possibilidade, eu dou um passo na minha elevação e me aproximo do caminho que Jesus traçou como meta para todos nós. Era isso aí. Muito bom, Jaime, muito bem colocado o que você falou, né? Só uma observação, eu estou tentando falar com a Verinha aqui, mas ela falou que caiu, não consegue voltar de jeito nenhum, tá? Então a gente vai só, assim, partir para encerrar, tá? Só uma observação, quando você fala isso daí, né? Relembrando que o amor cobre multidão de pecados, não é isso? E lá no livro Paulo e Estevão, eu busquei uma frase que tem lá, né? Fala assim, Jesus, o Cristo de Deus, atendeu os problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados, né? Então a solução realmente é amor. A gente É a única. é a única, exato, Jaime. Por mais que a gente converse aqui dias e horas, a gente sempre vai cair na raiz do mal, que é orgulho, né, e egoísmo, e sempre vamos cair na solução, que é o amor. A gente vai gerar num meio em torno disso com muitos conceitos e aprendizados, né? Mas o amor é que cobre a multidão de pecados, né? E vamos colocar a partir de nós, né? As nossas faltas nós vamos cobrir com o amor. E se porventura eu já não estou mais te vendo e não posso mais chegar até você e te pedir desculpa, né, porque você mudou para outro país, ou porque eu já desencarnei, ou você já desencarnou, mas de alguma forma eu vou procurar em meus sentimentos ter isso por você.
né? Porque o que vale é o que... E se porventura, né, você não, o outro não aceitar, se porventura alguém me pedir desculpa e eu recusar, aí já é uma questão que eu tenho que resolver comigo, né? Então o amor, ele sempre vai ser esse remédio maravilhoso, não é isso? Bom, Jaime, você tem mais alguma colocação para fazer, meu irmão? Tem Carlos, Joyce e Leonara, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma observação, pontuar mais alguma coisinha? Senão a gente vai ter que encerrar, porque velhinha só consegue voltar se alguém aceitar, mas eu não tenho senha, então não tem como, ninguém tem, então não tem como aceitá-la de volta, né? Então nós vamos fazer o seguinte, não tendo mais observação, vamos fazer então uma prece, né? Eu não estava aqui no começo, eu estava num outro compromisso, mas eu vou pedir a Jaime para você fazer uma prece para nós, de agradecimento, por gentileza, tá? Vamos lá. Para quem se sentir mais confortável, fechando os olhos, tentando buscar essa conexão com o plano espiritual, com a espiritualidade amiga, apenas agradecendo muito as inspirações, a condução das discussões, no bom sentido, nos abrindo os olhos espirituais, nos conscientizando de que esse é o caminho, o amor é o caminho, que nós precisamos cada vez mais abrir mão de nós mesmos, do orgulho, da vaidade, de todas as nossas falibilidades, para que nós possamos, despidos de tantas máscaras e vitimismo, seguir o nosso Mestre Jesus. Gostaria de agradecer aqueles que estiveram presentes, aqueles que não puderam estar, que possam estar na semana que vem, aos encarnados e desencarnados, pedindo que Deus os abençoe e nos dê um início de semana maravilhoso, nos preparando para o próximo estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós agradecemos a presença de todos, estaremos aqui no próximo domingo, nesse horário das 20 horas, contando, né, com a colaboração de todos vocês. Fiquem com Deus, levem um abraço nosso, da Vera também, tá, e de todos nós. Muito obrigada a todos. Tchau, boa noite. Obrigada, pessoal, pela participação, adorei. Boa noite. Obrigada, Joyce, muito obrigada, querida. Fica com Deus. Ei, Liliane. Oi. Querida, nós terminamos um pouquinho de conversar, Tá. encerramos, a conexão da Vera caiu, tá? Então, Tá. como já estava pertinho do horário de encerrar, o Jaime fez mais algum comentário, nós falamos alguma coisinha, e a gente pede desculpas, a Vera está pedindo desculpas aqui pelo WhatsApp, mas a conexão do prédio dela caiu, então não tem como voltar. Tá bom, meu Acredito amor? que a minha tem acontecido algo parecido, porque tá até agora sem, eu tentei, não consegui, e agora eu usei o telefone com dados móveis. Então tá. Então é isso, ó. Beijo, muito obrigada pela participação. Se puder, no domingo nós estamos aqui às 20 horas. Tá, perfeito. Boa Obrigadão, uma boa semana. semana. Você também, meu bem. Fica com Deus.